Olá, turma, Comunicações Digitais. Estamos aqui na nossa penúltima gravação desse curso, DCO 1013, e conforme já previsto lá desde o plano original, essas duas últimas aulas são de desempenho dos sistemas de comunicações digitais. Para a gente entender um pouquinho melhor o que é essa questão de desempenho, primeiro, é importante dizer a vocês que, de novo, é desempenho do ponto de vista de um curso de graduação introdutório em comunicações digitais, onde se espera que vocês tenham uma visão geral das coisas. Existe muita coisa a se falar a respeito de desempenho de comunicações digitais, a gente poderia fazer cursos específicos só falando de desempenho, dos vários esquemas de modulação, outros tantos que surgem de vez em quando, mais modernos, variantes daqueles já existentes, ou até alguma ideia bastante inovadora. Basicamente, o que a gente precisa salientar em termos de desempenho é que desempenho não é uma figura de mérito, um parâmetro que eu meço. O desempenho do meu sistema é tanto, não é bem por aí. Eu posso analisar desempenho por várias vertentes. Probabilidade de erro, de errar símbolos e errar bits, ocupação de banda, uso de energia, quer dizer, para eu ter um sistema robusto, eu preciso de muita ou de pouca energia de bit em relação a N0, em relação ao nosso ruído branco. Isso define uma relação de desempenho entre esquemas de modulação distintos. Então a análise que a gente precisa fazer, novamente, como eu tenho dito isso bastante nos nossos encontros, depende do teu objetivo ali no sistema. O sistema ele pode estar muito bom em uso de banda, então você vai analisar como é que, mantendo aquele uso de banda que já está ok, como é que eu melhoro outras características, fazer ele ficar mais robusto, por exemplo. Aí, de repente, eu concluo que um determinado esquema de modulação, para poder ficar mais robusto, não serve mais aquela ocupação de banda, precisaria ocupar mais banda. Ou então, se eu já cheguei no limite de tudo que eu posso usar, será que eu teria que partir para alguma coisa que a gente nem viu, que não é do nosso escopo aqui no curso? Sim, essas coisas existem. Eu vou falar um pouquinho delas no final dessa aula, falo um pouquinho na outra também. Assuntos vistos só lá em teoria da informação, que seria uma coisa um pouco mais rebuscada, inclusive do ponto de vista matemático, para a gente tratar aqui num curso introdutório. Mas eu pretendo, com essas duas aulas, dar essa visão geral, que é importante que vocês tenham. Vocês vão desenvolver essa habilidade de fazer um comparativo entre esquemas de modulação, nem que seja, em alguns dos casos, de forma qualitativa, tá? E coloquei, conforme havia sido combinado também, exercícios que eu sempre trago em curso presencial, mas resolvi colocar aqui também porque são importantes. Exercícios, no caso aqui dessa aula, todos eles foram extraídos de concurso. No caso da próxima, a maioria também vai ser extraída de concurso, mas eu vou pegar um também da nossa literatura básica, né? Nosso livro-texto, um deles. E eu acho que com isso a gente consegue ter uma visão geral. Como eu também já havia dito, em termos de conteúdo, são duas aulas um pouco mais curtas. Vocês vão ver, inclusive, que eu não estou fazendo mais aquela separação em tópicos, aquele menu que fica ali do lado direito. Os assuntos estão um pouco mais misturados, falando de probabilidade de erro, junto com ocupação de banda, uso de energia por bit, as coisas estão um pouco mais misturadas, e como é uma quantidade menor de slide também em cada aula, eu optei por não fazer essa separação em tópicos, tá? Acho que não faria tanto sentido. Então são dois grandes tópicos apenas, mostrar a teoria e depois tem os exercícios. Tá? Essa aula vai ser desse jeito, acredito que a próxima que eu estou ainda fazendo será também da mesma forma. Tá? Então, vamos lá. Então, olha, eu fiz esse primeiro slide aqui, até incluindo alguns esquemas de modulação sobre os quais a gente não falou, como o MSK e QPSK, mas foi proposital, só para mostrar que a gente encontra na literatura, aqui no caso eu peguei lá do Reikin, tabelas com as probabilidades de erro para todo tipo de esquema de modulação.
aquilo que eu falei, né? Via de regra a gente tem ou como uma função da função Q, e sempre o EB sobre N0 aparecendo como parâmetro no argumento, ou acaba sendo, em alguns casos, a exponencial. Eu cheguei a falar disso no caso do FSK, no caso do DPSK, por algumas questões que tornam o desenvolvimento um pouco menos trivial. Tá? Isso tipicamente pela maneira como se tem que considerar o ruído AWGN nessas modulações aí. Lembrando que o DPSK, por exemplo, ele é um caso em que a gente, lá no receptor, embora a gente não esteja precisando reproduzir a portadora lá, e é isso que torna ele uma detecção não coerente, a gente precisa usar o quê? Usar o passado, 1 TB para trás, que a gente precisa ter lá guardado, para fazer o batimento com o sinal do TB atual. Né? Pelo fato, então, da gente estar pegando 2 instantes distintos, ambos contaminados com ruído AWGN, isso torna todo aquele nosso desenvolvimento probabilístico, da FDP gaussiana, aquilo fica um pouco diferente, porque eu estou tratando aí dessas 2 contaminações de AWGN. E aí, por razões que só no desenvolvimento a gente consegue entender melhor, a gente não consegue descrever por meio da função Q. Acaba sendo a função exponencial, mas que tem aquela característica do decaimento monotônico de acordo com o aumento de EB sobre N0. Tá? Então, aqui alguns desses exemplos. Falando um pouquinho do PSK binário e do ASK binário, então BPSK e o BASK ou BASC, tá? A gente viu isso daqui, estou só reforçando. Para um mesmo desempenho, tá? Desempenho agora aqui, o que eu estou chamando de desempenho nesse caso? A gente se acostumando. Falando de PE. Então, para o mesmo desempenho de PE, ou seja, eu como projetista combinei lá com o meu cliente que a gente tem um alvo ali de probabilidade de erro, né, que no sistema ali rodando na prática, isso se traduz, uma vez que eu tenho uma quantidade muito grande de amostras que já passaram ali pelo sistema, isso se traduz numa BER, numa taxa de erro. Tá? Então eu tenho lá um alvo, olha, minha probabilidade de errar ou a minha taxa de erro não pode ser maior do que tanto, 10 a menos 3, 10 a menos 6, o que quer que seja. Isso varia com o sistema, conforme eu já disse. Para voz é um requisito, para dados é outro, para um streaming de vídeo que você queira assistir é um outro requisito. Então, olha, mantendo um certo desempenho, a potência média do ASK deve ser o dobro daquela do PSK. A gente já viu isso daí. Se vocês lembrarem, quando a gente estava comparando, lá ainda na unidade 2, banda base, estava comparando códigos distintos. A gente fez primeiro lá o código polar, mais A menos A, depois fomos para o on-off, mais A e 0, né? E a gente viu que para manter o mesmo requisito de desempenho, probabilidade de erro de bit, a gente tinha que trabalhar com uma relação de amplitude do sinal que era dobrada no on-off em relação à do polar, né? O que nos dava um gasto de energia cada vez que eu precisava jogar um pulso na linha. Se eu dobrei na amplitude, lá em termos da energia, eu quadrupliquei esse requisito de energia, que é o 2 ao quadrado, né? Quadrupliquei o uso de energia, né? Mas isso, no caso do on-off, não se traduzia numa quadruplicação do uso de potência, porque eu estava usando 4 vezes mais energia, mas também em compensação era só naqueles momentos em que eu precisava jogar pulso na linha. O 0 do on-off é representado por ausência de pulso na linha. Então, fazendo a continha lá muito simples de média, a gente viu que usar esse 4 vezes de energia, mas só em metade do tempo, era um uso de 2 vezes a potência, e não 4 vezes. Ok, isso daí foi um lembrete que eu acabei de dar para vocês lá no mundo da banda base, das PSDs lá, das nossas codificações, que a gente explorou bastante isso. Como que agora eu consigo ter a interpretação aqui em banda passante para esses 2 exemplos aqui de modulação?
A gente lembrando que o PSK a gente construiu multiplicando um polar pela portadora cossenoidal, e a gente viu lá como é que era a probabilidade de erro, que dava do mesmo jeito que do polar, codificação polar. E no caso do BASK, a gente viu que tipicamente a gente faz um on-off, tanto que ele leva aquele outro nome de OOK, on-off keying, chaveamento liga-desliga, e foi exatamente multiplicar o on-off pela portadora cossenoidal, né? Então ele acabava tendo aquela probabilidade de erro, aquela deficiência típica do polar, tá? Que requer o dobro de potência. Então por isso que essa consequência, né, do uso dessas codificações para fazer a modulação acabou se traduzindo aqui também. Ó. Então requer o dobro de potência. Já é uma análise comparativa de desempenho entre os dois. 3 dB mais de potência que o PSK. Você quer a mesma PE? Põe 3 dB a mais aí na sua energia, tá, de bit para se equiparar a um PSK. É por isso que a gente fala, sempre que a gente precisa trabalhar com detecção ótima, que seja coerente, então o teu canal ele é muito ruidoso, não é muito interessante trabalhar com a não coerente, o teu sistema é bastante crítico, então você está numa situação ali que você já visualizou que a melhor solução vai ser coerente. E aí, usar coerente do ASK ou usar coerente do PSK? A ideia generalizada é o seguinte, olha, já que você vai ter que partir para o coerente, a tua complicação maior já está aí, já está no fato de ser coerente. Tá? Então faz o seguinte, parta para um PSK, que pelo menos o teu uso de energia para um dado requisito de probabilidade de erro vai ser menor. Tá? Então essa é a ideia. Já que ele é complexo, já que é caro, poxa, eu vou usar um ASK que ainda vai perder em desempenho? Tá? Então tá lá, isso é coisa que a gente já viu, deixar aí a informação para vocês de novo. Tá? O PSK, lembrando, ele só permite de fato coerente. Tá? E quando a gente compara sinal em banda base, a gente lembra o seguinte, a gente olha lá para as duas codificações que dão origem a essa modulação, e a gente lembra que a ocupação de banda essencial de ambas, tanto da polar como a on-off, a gente viu isso no fim da unidade 2 na análise de PSDs. A ocupação de banda essencial das duas é a mesma, 2 vezes RB, ou seja, 4 vezes o mínimo de Nyquist. O mínimo de Nyquist é RB sobre 2. Né? Então, quando a gente desloca em frequência quando modula, a gente ainda vai dobrar essa ocupação em relação à de banda base, tá? Mas para ambas é o mesmo desempenho, tá? O PSK e o ASK. Então, quando eu vou analisar desempenho do ponto de vista de ocupação de banda para esses dois, não é aí que eu vou chegar a alguma conclusão para fazer o desempate, não. Ok? Agora, quando a gente olha para FSK, FSK é um caso diferente, vocês já sabem disso, desde quando vocês viram FM, lá em Princípios de Telecomunicações. O que é muito crítico em qualquer esquema de modulação em que a informação está sendo carregada por variações de frequência? Ocupação de banda. Tá? Você vai ter um ΔF ali de ocupação. Tá? Então olha o que eu destaquei aqui. Para valores pequenos de ΔF, a ocupação é até menor, mas você nunca vai conseguir fazer ficar menor do que um ASK, do que um PSK. Ou seja, sempre já parte de uma ocupação que já pode considerar que vai ser maior. Agora uma coisa interessante. Lembrem que se vocês olham aí em aula anterior, 1 ou 2 aulas para trás, vocês vão se lembrar da dependência da probabilidade de erro de esquemas FSK com relação não apenas ao EB sobre N0. Isso aí é o clássico, todas elas vão depender disso. Mas ele também depende do Rho, né? Que é um coeficiente de correlação entre os sinais que você está usando para representar cada símbolo do FSK. A gente fez um exemplo simples do binário, que é o mesmo que eu estou
estou mencionando aqui. Então a gente tinha S0 e S1 e ρ estabelecia a correlação entre eles. ρ igual a zero significava que os dois estavam descorrelatados, não havia nenhuma projeção de um em cima do outro. E a gente viu que esse caso era o caso que dava a menor probabilidade de erro, portanto era a melhor situação de desempenho quanto à robustez. Tá? Lembra que lá na época eu disse, olha, na aula de hoje a gente vai entender o que é o ρ, mas a gente ainda vai ver melhor como é que a gente garante que está obtendo um ρ do jeito que eu quero. Como é que eu garanto um ρ igual a zero, por exemplo? A gente não chegou a falar disso. É possível comprovar, e o Heiking coloca isso como um exercício 9.8 dele, que se eu tenho uma frequência central Fc superior a ΔF, ou seja, aquela frequência central, eu vou deslocar, né, a banda base lá para o alto, lá para a banda passante, vai ocupar uma certa faixa de frequências. A central, se ela for muito superior ao delta dessas frequências, e em geral será até ordem de grandeza superior, tá? Esse delta ele é pequeno, né? Agora a frequência para onde eu levei lá no espectro é extremamente elevada. Então, isso é verdade, Fc superior a ΔF. Olhem o que acontece. O coeficiente de correlação ρ entre os dois sinais que compõem o sinal BFSK, S0 e S1, possui comportamento similar a uma sinc, com essa grandeza ΔF no argumento da sinc. Tá? Desse jeito aqui. O ρ ele é aproximadamente descrito por uma sinc com o argumento 2ΔF-TB. TB é o período de símbolo. Olha só que interessante. A sinc a gente já sabe o comportamento. A gente sabe que a cada múltiplo de TB ela cruza o zero. Tá? Sinc cruzando o zero, portanto, é o ρ aproximadamente igual a zero também, que é o que a gente quer. E como é que eu vou observando essa sinc aí cruzando zero? Ou seja, para um dado TB fixo, tem uma constante aqui, tem um certo TB, escolhas apropriadas de ΔF, né, vão fazer a gente ter o ρ cruzando zero, né, para uma determinada escolha de ΔF. Então, eu vou escolher um ΔF aqui de maneira que eu tenha um ρ no zero dele. Então, existem algumas combinações de ΔF que vão me gerar ρ igual a zero. Essa coisa vai acontecer aproximadamente a múltiplos de TB. Interessante isso. Temos uma maneira de obter ρ igual a zero. Então, se o projetista tem lá um conjunto de frequências de S0 e de S1 que ele pode escolher, é qualquer par que eu escolho, ou então vou escolher as mais próximas, que vai me dar um ΔF pequeno, menor ocupação de banda, ok, por essa vertente da ocupação de banda é um bom raciocínio. Mas pode ser que você esteja usando um par de frequências que vai me gerar um ΔF, que quando eu jogo ali no argumento da sinc, vai me dar um ρ muito longe de zero. E aí eu estou perdendo na robustez. Então, o interessante é eu manter o ΔF pequeno, ok, mas é um pequeno que me gere um ρ muito perto de zero, idealmente igual a zero, que aí a probabilidade de erro vai ser baixa. Tá? Então tá lá. Então vem essa relação de compromisso que eu acabei de dizer. Se ele for muito grande, a banda ocupada é grande também. Né? Dá para a gente verificar, eu vou voltar nesse assunto, ainda nessa aula, que o menor valor de ΔF, que ainda nos permite ρ igual a zero, que é o ΔF onde a sinc cruza pela primeira vez o zero. Ela saiu daquele lóbulo principal dela e cruzou o zero pela primeira vez. Aquele valor ali é de muito interesse. É o menor ΔF para ρ igual a zero. Ele é 1 sobre 2TB. Tá? O FSK que a gente implementa usando esse valor aí de ΔF, ele é tão especial, ele é tão importante, ele leva um nome específico, é o MSK, Minimum Shift Keying,
né? MSK. Além dele ter esse ΔF menor possível, ele tem lá umas outras características. Ele faz a transição entre as duas frequências, na verdade, de uma maneira não abrupta, relativamente suave, né? Isso também ajuda na menor ocupação de banda quando eu tenho a transição entre símbolos distintos e que, portanto, vai causar transição de frequência. Então ele tem aí umas propriedades bem interessantes, mas uma propriedade chave, a primeira delas, é isso. Ele usa o menor ΔF que ainda mantém o que a gente chama de ortogonalidade. Aí eu estou introduzindo, e vou falar desse jeito com mais frequência, ortogonalidade, né, que é o ρ igual a zero, são esses sinais sem nenhuma correlação entre eles, porque é muito assim que a gente vê na literatura. Às vezes, ao ponto de a literatura nem chamar de FSK, chamar de modulação ortogonal. Então, você está comparando ASK, PSK, aí a literatura, ou então a questão de concurso, o que quer que seja, ou você lá no seu trabalho, vai comparar PSK, ASK e a ortogonal. Tá? É alguma variante de FSK, já garantindo que ρ igual a zero. Vai chamar de ortogonal, às vezes nem menciona FSK. Tá? Então é legal a gente ficar atento a isso. Aqui, olha, que eu disse que ia trazer um gráfico em que no mesmo par de eixos é B sobre N0 e BER, ou de probabilidade de erro, a gente plota várias curvas monotonicamente decrescentes, que são as curvas de BER, né, que estão ali sendo estimadores da probabilidade de erro, desde que eu tenha um espaço de um tempo, melhor dizendo, de observação estatisticamente significativo, grande, para que a BER seja um bom estimador. Tá? Então vamos ver aqui. Primeira coisa, vamos observar o seguinte. Quando eu olho aqui, ó, 4 curvas, e aí alguém já pergunta, olha, do ponto de vista de desempenho a respeito de probabilidade de erro, que curva é melhor? Pode até dar um pause aí se precisar refletir um pouco. Então, se você está retornando do pause, ou então se você nem precisou refletir, ou se você não entendeu muito bem qual foi essa questão, vamos lá. Pega lá o teu requisito de BER. Foi um requisito definido pelo projetista, com base no que ele conhece, que é o requisito, que é a necessidade do cliente. Trafegar streaming a uma determinada taxa, e esse serviço de streaming ele é muito sensível quando a taxa de erro atinge um determinado patamar. Tá? Pode ser Netflix, pode ser coisas do gênero. Então vamos definir lá que 10 a menos 4 é o meu requisito. Quer dizer, eu não posso ter erros maiores, taxa de erro maior do que isso. Então, eu estou errando 1 bit a cada 10 a quarta transmitidos. Então, travei que é aqui o meu requisito. Puxei uma horizontal aqui. Tá? Qual é o esquema de modulação que consegue me prover isso daí, atender esse requisito, usando a menor quantidade possível de energia, que é sempre isso que eu quero, economizar energia. Ou seja, eu quero olhar as curvas que estão mais à esquerda nesse gráfico, porque as que estão mais à esquerda estão atendendo determinado requisito para um EB sobre N0 que é menor. Então, como é que essa daqui é mais interessante? Ela atende 10 a menos 4 aqui usando aí um pouco mais do que 7,5 EB sobre N0. Olha a última curva, que é o FSK não coerente. Para atender esses mesmos 10 a menos 4, olha quanto é que ele precisa, quase 12,5. Precisa injetar muito mais energia ali naquele bit para ele carregar. Isso é ruim, né? Desperdício de energia. Então, uma pergunta como essa que eu fiz, a gente vai olhar as curvas que estão ali mais à esquerda. Tá? Então, olha como é que a gente está progredindo aqui. Ó. Vamos aqui da direita para a esquerda. FSK não coerente. Aí vem logo depois aqui, ó, essa que está aqui do lado, FSK
coerente, os dois binários. Tá? Olha aquilo que a gente já sabia, o não coerente desempenhando pior, menos robusto do que o coerente. Mas reparem o seguinte, conforme a gente está aumentando EB sobre M0, essas curvas vão tender a se aproximar. Se a gente ainda aumentasse um pouco mais, a gente ia ver o coerente e o não coerente se aproximando muito e promovendo um desempenho muito similar. E olha como que para EB sobre M0 muito baixo, olha a diferença brutal. Né? Se eu traço uma horizontal aqui, por exemplo, olha como aqui, né, é muito distante disso daqui, ó, numa mesma horizontal. Não é isso? E olha como é que aqui, se eu faço essa horizontal já mais para valores mais baixos de Baire, olha como é que a diferença disso para isso já é bem menor. Eles vão tendendo a se aproximar. O que isso quer dizer? É o não coerente começando a mostrar como é que ele pode ser um esquema muito interessante se eu estou numa EB sobre N0 boa. Eu estou com um canal com ruído AWGN que não está impactando tanto assim, porque o EB está elevado em relação ao N0. Tá? Aí depois eu parto. Então foi análise de 2 FSKs. Aí depois eu estou olhando 2 de que tipo? Primeiro deles, variante do PSK, é o DPSK. E depois eu tenho essa curva muito interessante, que é uma mesma curva descrevendo 3 esquemas distintos. O PSK coerente, então aquela ideia, né? Lembra que a gente obteve o DPSK, né? Porque a gente queria, de alguma maneira, ter alguma das vantagens do PSK coerente, mas sem ter a grande desvantagem de precisar de detecção coerente. Mas eu ressaltei, olha, mas o DPSK ele acaba sendo menos robusto do que o PSK. Tá? Aquela história de que eu estou multiplicando não pela portadora original, mas pelo sinal TB antes, contaminado também por ruído, isso dá problema. Tá aqui o problema sendo expresso. Olha a curva dele, como é que está mais à direita do que a curva do PSK binário. Ele é menos robusto. Tá? É a mesma de uma modulação que a gente não viu. Tá? Nesse semestre em que eu estou gravando esse vídeo, esta modulação vai ser assunto de seminário de um dos grupos que vão apresentar. Tá? Eu pretendo que a gente compreenda isso. Por que o QPSK, que é um esquema que usa 4 símbolos, já estou adiantando isso, ele usa 4 símbolos, o PSK binário, como o nome já diz, usa 2 símbolos. Como é que usando 4 símbolos eu tenho que decidir entre 4 e o outro eu tenho que decidir só entre 2? Como é que consegue ter a mesma probabilidade de erro? A rigor, a gente costuma esperar que com o aumento de M, para o mesmo tipo de técnica, né, que é na fase, se eu aumentei M, é de se esperar que fique menos robusto, que eu tenha também aumentado a probabilidade de errar. A gente espremeu mais aqueles símbolos ali. Tá? Por que está dando a mesma curva? Alguma característica muito interessante tem o QPSK. E também a mesma de um esquema FSK, que é o MSK coerente. Tá? Portanto, bem mais interessante do que esses outros aqui. Tá? Então, um exemplo aí, a gente poderia comparar várias outras coisas. Tá? Características observadas, todas decaem monotonicamente. Esses aqui produzem as menores PE, são os que estão mais à esquerda. Aquela diferença, esquemas PSK, né, o coerente e o DPSK, tá? Necessitam de 3 dB a menos em relação aos FSK, coerente, não coerente, para gerar a mesma PE. Aquela mesma comparação. PSK eu estou obtendo a partir da codificação que é polar, mais A menos A, robustez. FSK, se a gente lembrar aí do não coerente, o não coerente a gente pode encarar como vários braços que cada um deles é o quê? ASK.
E a SK, tipicamente, a gente obtém pelo on-off, de menor robustez. Então, leiam bem isso daqui e compreendam que a explicação está por aí. E quando eu começo a elevar EB sobre N0, começo a andar lá para a direita, na curva, a gente começa a ver os não coerentes começando a igualar desempenho com coerente, já falei disso. Sempre analisando o mesmo tipo de modulação, tá? FSK coerente com FSK não coerente, por aí vai. Uma diferença de aproximadamente 4 dB, se vocês forem dar uma olhada lá, entre os melhores e os piores esquemas. Se eu vou lá para cima, EB sobre N0 grande, pega a curva mais à direita e pega a curva mais à esquerda, tá? Faz uma horizontal ali, você vai ver que tem aproximadamente 4 dB entre a melhor curva e a pior curva. 4 dB, o que a gente pode imaginar? Ah, é muita coisa, dá para tolerar, não é por causa de 4 dB que eu vou escolher uma muito mais sofisticada, coerente, do que uma simplesinha de fazer, não coerente. Será? 4 dB? Será que é pouco? Não, em geral não é nada pouco. E se você já está operando com sistemas que já são naturalmente críticos, eu dei um exemplo aqui de comunicação via satélite. Tá? É sempre um exemplo bom, porque é um caso extremamente agressivo em termos de comprimento de enlace. Está falando com satélite, né? Falando ali de pelo menos uns 400 quilômetros por aí, os satélites de mais baixa órbita, tá? Até satélites geoestacionários, 37 mil quilômetros, né? Então são enlaces que as perdas de propagação são brutais, tá? Pode ter um impacto muito grande na robustez do sistema. Então são sistemas, não só o satélite, tá? Mas sistemas em que a gente briga por 1 dB, às vezes briga por menos até do que 1 dB, porque aquilo ali eu sei que vai fazer diferença no meu desempenho, tá? Então, o que dizer de 4 dB? Então, por isso que esse tipo de análise é fundamental a gente fazer, tá? Acabei esquecendo de colocar aqui, essa figura foi extraída da literatura do Heiking, ok? E a gente pode falar em M-ário quando a gente já está lá em banda passante, falando de modulação? Sim, podemos falar e basicamente do mesmo jeito que a gente já conhecia. Os motivos, né, a grande motivação de usar M-área, aqui eu estou só repetindo para vocês relembrarem, não precisa falar disso, tá? Então, na grande parte dos sistemas, requisito de banda é uma restrição inevitável, então eu quero colocar mais bits por segundo por hertz, né? Bits por segundo por unidade de banda. Eu quero fazer com que sistemas sejam mais eficientes espectralmente, tá? Eu consiga, naquele pedacinho de banda onde antes eu colocava uma determinada taxa, agora eu quero multiplicar isso daí, tá? A gente consegue fazer isso usando esquemas M-áreos. Tá? É a grande motivação. Então surgem coisas como o MASK ou MASK. Tá? Caso binário era aquele que a gente conhecia, o on-off. Posso ter um caso M-ário com M maior do que 2? Posso. Eu criaria símbolos dessa forma aí. Ó. Como ele é modulação de amplitude, eu vou variando aqui ó, o multiplicador da portadora. Até que eu chegaria ao símbolo M, desse jeito aqui, M-1, que o primeiro foi a ausência, né? O primeiro foi 0. Agora, atenção para isso, tá? Eu tenho M distintas amplitudes, certo? Contando lá com a primeira. A banda não é alterada, uma coisa muito interessante. Tá? Nada disso daí influi na ocupação em banda. Não estou mexendo nessa taxa de oscilação, algo que por Fourier eu pudesse identificar que eu estou mexendo na banda. Eu estou mexendo no multiplicador aqui. Eu sei que se eu fizer Fourier disso, isso aí é meramente um multiplicador, isso não tem nenhum efeito na banda. Tá? Agora, o que é muito grave?
num MASK. A potência demandada ela é aumentada por um fator m², tá? Visto que a amplitude tem um fator m. Então isso é muito sério. Então se eu quero ficar aumentando essa minha eficiência de transmissão de bits por segundo por unidade de banda, e eu quero usar isso daqui, vai chegar um valor de m que eu já não vou conseguir passar dali, porque o requisito de energia usada é muito grande. Então ele acaba sendo relativamente limitado para a quantidade m que eu posso usar. Posso fazer MFSK com sinalização ortogonal. Olha a ortogonal aparecendo aí, é o ρ igual a zero. Posso ter um conjunto de cossenoides, olha, com W índice I, o I fazendo de 1 até M, minhas várias frequências. Tá? Então, cada uma delas específica, para um determinado valor de M, a gente costuma representar em relação à referência da primeira, F1. Então, F1 mais M menos 1, que multiplica um delta minúsculo F. Não é aquele delta F da primeira até a última. É o delta entre cada uma. Que, em geral, ele é mantido uniforme. De uma frequência para outra é sempre o mesmo delta. Tá? Por isso esse delta minúsculo aqui. Com isso, eu tenho um desvio de frequência, né, da última para a primeira, dessa ordem aqui, calculado por isso aqui. Aquele mesmo conceito de desvio de frequência que vocês viram no analógico. Tá? A diferença é que eu tenho valores discretizados aqui para cada uma dessas frequências específicas. No analógico eu variava dentro de um ΔF de forma contínua, porque ele era analógico. E aí a relação de compromisso, a gente já falou disso. ΔF muito grande, uso exagerado de banda. Muito pequeno, eu posso até ter uma possível dificuldade de distinção de símbolos. Olha lá a PSD, lembram? Tive essa PSD na primeira aula aqui da unidade 3. Olha as energias ali. O que pode acontecer se esses dois Fs começam a se aproximar demais? Pode não dar muito certo. Tá? Então, relação de compromisso. Essa coisa está interligada com a escolha de ρ também, não está dissociado não. Tá? Ortogonalidade entre eles, ρ igual a zero. Boas escolhas de ΔF. Tem um valor mínimo que mantém essa ortogonalidade. Tá? Mantém essa robustez, mantém o PE o que? Lá embaixo, que é ρ igual a zero. Está conectado. Então tá lá, olha, aqui falando da questão do MSK, o MSK ele vai usar esse ΔF que é o mínimo que a gente consegue usar, 1/2TB, que vai cair lá no primeiro cruzamento de zero da SYNC. A SYNC que representa aproximadamente o ρ. Tá? Demodulação de MFSK ortogonal para vários M's, basicamente do mesmo jeito que a gente fazia quando o M era igual a 2, que era o BFSK, 2 símbolos só, que eram 2 braços. Só que agora a gente tem M braços, M ramos distintos. Tá? E como é que vai ser a detecção? Um deles vai ser o mais forte ali a cada símbolo. Né? Então, é naquele ali que a gente vai acabar fazendo a nossa decisão. A cada símbolo, um daqueles braços vai ser o que vai dar resultado lá na saída, no receptor, mais forte. Quando eu faço por comparação, é ele que eu escolho. Mais forte tem a ver com o quê? Com operação de correlação. Né? Então, turma, a gente acaba essa parte da teoria que eu queria ensinar nessa aula. Vejam se ficou tudo bem claro, a gente vai ter encontro síncrono para falar a respeito. E aí eu trouxe alguns exercícios, e dessa vez eu trouxe só exercício de concurso. Tá? Os concursos, alguns deles já são de vários anos para trás, mas isso não influi em nada, esses exercícios, esses problemas, eles aparecem de maneira cíclica, e também eu não estou trazendo isso que é para vocês se prepararem necessariamente para fazer um concurso, não é isso não. É para que vejam o tipo de coisa que é considerada relevante de ser pedido. Então tem da Anatel,
se eu não me engano, eu trouxe também para essa aula da Petrobras, e ou nessa ou em outras aulas tem do INSS também, lá para o setor de TI deles, né? Então são concursos, a maioria deles para engenheiro de telecomunicações, mas isso aparece em concursos para engenheiro eletricista também, tá? Que são duas categorias de alunos aí que a gente tem nesse curso, tá? Então vamos dar uma olhada. Sim, mais um outro comentário antes de começar a resolver. Grande parte dos exercícios que eu já percebi que aparecem nesses concursos, na aula que vem eu vou trazer de ENAD também, que é interessante. São exercícios que a gente consegue resolver com o conteúdo que a gente viu aqui, tá? Principalmente ENAD, que é exatamente para testar o conteúdo visto na graduação. Mas eu reparei que, vez por outra, aparece nesses concursos aí exercício que até chega a abordar conteúdo que tipicamente não se vê em cursos introdutórios de comunicações digitais. Acontece. Vou dar exemplo aqui. Eu já vi exercício em que aparece a injeção de dois elementos de ruído em 2 pontos distintos e você tem que fazer, de alguma forma, uma combinação dessas FDPs dos 2 ruídos. Os 2 são ruído branco, tá? Já é uma coisa um pouquinho mais sofisticada, que se você está ok lá com conhecimento de variáveis aleatórias, processos estocásticos, isso daí, você até vai resolver. Tá? Porque a parte de comunicações digitais propriamente dita você sabe. Tá? Mas a gente não chegou a ver esse tipo de rebuscamento aqui. Tá? E tem, eventualmente aparece exercício falando de codificação de canal e codificação de fonte, tá? Que são 2 assuntos que se vê de forma um pouquinho mais detalhada num curso de teoria da informação, que até existe no DCO como optativa, mas isso é pego de maneira bem forte num curso de pós-graduação. Se você for para um curso de sistemas de telecomunicações em nível de pós-graduação, o teu professor que for falar de comunicações digitais vai sim falar de codificação de canal, codificação de fonte. Que eu vou falar mais um pouquinho, tem um exercício que eu trouxe de propósito para eu falar um pouquinho sobre, no caso, a codificação de canal. E na próxima aula eu falo um pouquinho também, tá? Mas é só para pincelar do que seria a codificação de fonte, mas não é assunto nosso. Tá? Não é assunto nosso esse tipo de assunto. Mas vocês eventualmente vão ver num canto ou em outro. Tá? Então saibam que isso é um assunto um pouquinho além do que se propõe aqui o nosso escopo. Tá? Então vamos ver esse sinais MFSK, em que M é 2 elevado a K, K sendo o número de bits, já sabemos disso, M são os símbolos, né? Por símbolo, bits por símbolo. Podem ser demodulados de forma não coerente, já sabemos disso, a FSK permite isso. Utilizando-se, entre outros componentes, detetores de envoltória. Então está lá a clássica detecção de envoltória sendo usada para detecção não coerente. Entretanto, em um canal AWGN, a probabilidade de erro de bit para uma determinada razão, energia média de bit do sinal e densidade espectral do ruído do sistema, alguma coisa ali do tipo EB sub N0, que ele está falando. Então esse PE dado EB sub N0 é pior no caso de demodulação não coerente do que no caso de detecção coerente. Interessante a maneira como foi colocada aí a questão da Anatel. E aí, tá certo ou tá errado? Essa é uma questão de dizer certo ou errado. Tá? Então, quem quiser dar o pause, volta para o assunto. Ou então, eu imagino que isso aí esteja bem na cabeça. Correta, né? Estão dizendo que, dado lá um certo EB sobre N0, ele fixou agora no EB sobre N0, tá? É como se a gente traçasse agora uma vertical naquela nossa figura EB sobre N0 versus PE, e viu que o pior caso é o não coerente, tá? Para um determinado esquema. Correto. Questão correta.
Então, olha, é exatamente pelo fato de que, às vezes, nessas provas que pode ser que vocês façam aí ao longo da vida, pode vir uma questão de um assunto que você não viu, você tem que garantir que para aqueles assuntos que você viu, você não vai errar. Tá? Porque aí, eventualmente, tem aquele assunto que não foi abordado, não fazia parte da ementa do curso que você fez, e aí você pode até dar uma sorte de acertar, mas se você errou, tá? Pelo menos você está garantindo acertar todos aqueles que fazem parte do assunto que você viu. Uma outra aqui que também é do tipo certo e errado, também Anatel 2009. Tem uma coisa, esse mencionado acima é o seguinte, essa questão aqui, ela fazia parte de um conjunto de 4 questões que tinham um mesmo enunciado grandão que servia para resolver 4 perguntas. Tá? E lá, em determinado momento do enunciado, ele dizia que a forma de pulso era do tipo cosseno levantado. Era isso que era dito. Tá? Então tá lá. Ó. O propósito da filtragem do tipo cosseno levantado, mencionado acima, é reduzir a largura espectral do sinal modulado sem causar ISE, IIS em português. Quanto menor for o fator de decaimento, o roll-off, que a gente sabe que vai de 0 a 1. Então, quanto menor for, tá? Repara que ele está chamando de decaimento, aquele decaimento lá na frequência, o fator de roll-off. Tá? Quanto menor for, menor será a largura espectral do sinal modulado. Contudo, maior precisão será exigida do sincronismo de símbolo lá no receptor, buscando eliminar interferência intersimbólica. A questão foi construída de uma maneira interessante para ver se você está entendendo os conceitos envolvidos. Tá? Então, ele está falando de largura de banda. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, se eu quero uma largura de banda menor, é um roll-off menor que eu tenho que usar. Você já tem que concordar ou discordar disso já de cara. Então, é aquele R tendendo a 0. No tempo, ela está tendendo a se transformar numa sync. Está tendendo a ficar cada vez menos realizável. Tá? Assim, se é que a gente pode falar desse jeito. Tá? Mas está ocupando menos banda. Está chegando no limite, se R fosse 0, estaria ocupando o mínimo de Nyquist, RB sobre 2. Tá? Então o exercício está tendendo para isso daí. Tá? Só que ele diz que, olha, se eu faço isso, eu preciso de maior precisão no receptor. Por que a gente precisa mesmo dessa maior precisão? Você precisa concordar ou discordar disso também para responder a questão. Porque quando a gente está fazendo isso, se quiser dar o pause aí para pensar, quando a gente está fazendo isso, ocupando menos banda, R tendendo para 0, a gente está tendendo para uma sync no tempo, como forma de pulso, e aí o decaimento temporal da sync é 1 sobre T. O sobre T é o pior decaimento que a gente pode imaginar, ele é muito devagar. As franjas laterais da sync demoram para amortecer. Tá? Isso, qualquer imprecisão na detecção do símbolo lá no receptor, escorreguei para cá, escorreguei para lá, eu estou pegando um pouquinho da energia do símbolo vizinho, que ainda não vai ter decaído muito. Por que não vai ter decaído muito? Porque ele é representado por um pulso de R pequeno, que ainda não amorteceu o suficiente. Vou ter problema de interferência intersimbólica, a menos que eu garanta que o meu receptor é extremamente preciso. E com o passar dos anos vai manter a precisão, difícil isso. Tá? Que para qualquer oscilação de faixa de temperatura de operação vai manter também aquela mesma precisão, difícil também isso. Tá? Se eu garanto, tudo bem. Vou me dar ao luxo de usar menos banda, com R pequeno. Então olha como é que essa questão aí possibilitou a gente retornar a vários conceitos aí revisitados, tá? E que você precisa estar com eles em dia para responder que sim, ela é correta. É isso daí. Tá? Boa questão. Sem precisar fazer conta nenhuma. Vamos para essa Comperv 2012. Concurso para engenheiro de telecomunicações para trabalhar na UFRN.
Existem várias técnicas de modulação digital. Dentre as mais comuns, ASK, FSK, PSK, QPSK, QAM. Essas duas últimas aqui não vimos. Vou falar um pouquinho delas na aula seguinte, mas aqui nesse semestre onde eu estou gravando essa aula, as duas são assunto de seminário dos alunos. Em relação às técnicas citadas, são feitas as seguintes afirmativas. 4 afirmativas aí. Sinais modulados digitalmente podem ser tanto funções contínuas quanto descontínuas no tempo, pois dependem do modo como o processo de modulação está sendo executado. Outra, a modulação FSK pode ser analisada como 2 ASK somadas. Lembrando que quando eu estou falando sem botar o B aqui na frente e o B aqui, eu posso encarar que eu estou falando do digital, de 2 símbolos. Tá? Então por isso ele falando de 2 modulações aqui. Então nesse aspecto ela não está errada não. Tá? Eu tenho que ver se ela está errada tecnicamente aí. Se eu posso representar FSK por ASK. Tá? A demodulação PSK é coerente e a outra escolha pela modulação QAM sobre as demais é vantajosa em situações onde o ruído do canal de comunicação é AWGN. A primeira é correta. A gente viu, por exemplo, o ASK, que ele interrompe a forma de onda, ela tem descontinuidade temporal. Tá? A gente viu, por exemplo, o PSK e o FSK, que via de regra não terão, vai ter aquela forma de onda ali o tempo todo. Então essa aqui está certa, a primeira está correta. Segunda, já vimos isso quando a gente viu o FSK, e aliás é uma grande vantagem do FSK quando eu implemento ele da maneira não coerente. Tá? Eu coloco 2 ASKs não coerentes somados. Tá? Essa interpretação não precisa nem ser não coerente para eu ter essa interpretação. Tá? Cada ramo dele, independente de qual foi a implementação, ele pode ser encarado com um ASK. Tá? Então, ok. Vê que ele nem particularizou se é coerente ou não coerente. Tá? Certa também. A demodulação PSK é coerente? Também correta. Talvez a mais fácil, mais direta de todas. 1, 2 e 3, certas. Bom, se eu olho para cá, eu já marcaria B. Tá? Mas não sei, talvez você fique em dúvida lá se a 1 está certo ou não, se a 4 está certo ou não. E aí você poderia ter dúvida aqui, ó, 2, 3 e 4 também é uma opção. O 4, a gente ainda não viu o QAM. Tá? Embora, dependendo do curso que vocês fizeram de princípios de telecomunicações, vocês até já tenham visto o QAM lá no mundo analógico. Tá? Mas olha, escolher o QAM em relação às demais, onde quando o ruído é do tipo AWGN, já é uma formulação, dado o contexto da questão, estranha. Todas elas a gente está analisando o desempenho em relação a AWGN, robustez e tudo mais. Tá? Toda análise aqui está sendo em cima de AWGN, que é a análise básica que a gente faz. É uma questão envolvendo conceitos básicos. Essa percepção, a gente chama de malícia, uma boa malícia, uma malícia aí para o bem, da questão, você perceber, ela é uma questão que está tratando de ideias básicas, gerais. Que tudo aqui é com ruído AWGN. Não está se encaixando muito bem esse item 4, claramente. Tá? E conforme a gente ainda constrói a convicção de que a número 1 está correta, então pronto, é 1, 2 e 3. Tá? Então a correta aí é a letra B. INSS de 2014, questão muito boa, que vai dar a chance de eu continuar a explicação de uma coisa que a gente já tinha visto. Eu trouxe um material adicional que eu vou colocar aqui para vocês entenderem bem isso, e como é que sistemas desse tipo aí são usados na prática. Então olha como é que ela é. Deve-se projetar um sistema de transmissão em um canal limitado em banda ideal. Limitado em banda ideal. Quer dizer que aquela banda ali onde ele está limitado é onde ele tem característica não dispersiva. Então, ainda está entre parênteses ali, ó, a própria questão fez isso. Canal que não distorce o sinal transmitido dentro da faixa de passagem. Ainda fizeram esse favor aí
para o candidato. Botaram esse parênteses aí que não precisava não. Tá? Então ele é plano na amplitude, ele é linear na fase. Tá? Dentro daquela banda ali onde ele é limitado. Para maximizar a relação sinal-ruído nos instantes de amostragem, maximizar sinal-ruído em instante de amostragem, já não faça confusão, já estou falando de recepção, tá? Que é onde eu quero maximizar a relação sinal-ruído. Então, já uma coisa que eu quero que vocês a essa altura já sabem como é que se faz isso, filtro casado. Tá? E não introduzir o efeito de interferência entre símbolos nesses instantes de amostragem. Então, meu outro requisito, garantir ISE 0 nos instantes de amostragem de recepção. Que tipos de filtro devem ser usados no TX e no RX? Aí dá aí 5 opções de pares, TX e RX. Repara que tem coisa que a gente nem viu, Chebyshev, seja para quem já viu aí, sinais e sistemas, eletrônico, o que quer que seja, já viu as circunstâncias em que usa Chebyshev, o que ele tem de bom, de ruim, né? Toda uma questão lá de ripples e tal, não é assunto nosso. Tá? Tanto não é que a gente não viu isso. O que já, de certa forma, dá uma dica, né? É, de novo, aquela malícia de questões. O Chebyshev, a gente nem viu isso dentro desse contexto. E olha quantas opções tem com Chebyshev. 3. Tá? Então vamos lá, tem Chebyshev, tem cosseno levantado, isso nós vimos. E tem uma outra coisa, raiz de cosseno levantado. Não vimos. Aí dá a chance da gente ver o seguinte. Primeiro, vamos lá. O que a gente está falando aqui? Eu tenho filtros de TX, filtro formatador de pulso. Eu tenho canal que tem a função de transferência. O canal também funciona como um filtro. E eu tenho recepção, que eu tenho lá uma caixinha, tá? Que ali eu preciso também garantir formato adequado. Ali eu preciso ter filtro casado também, por essa questão de maximizar relação sinal-ruído. Ali possivelmente eu tenho também equalização, para garantir que na saída do equalizador é que eu tenho a forma de onda atendendo ao primeiro critério de Nyquist. Lembram? Quando a gente viu o equalizador TDL, aquela forma não estava muito legal, a gente tinha que dar uma torcida nela ali para ela se transformar naquilo que eu queria que ela fosse, mas que por imperfeições ela acabou dando uma degradada, né? Que é o pulso que atenda ao primeiro critério de Nyquist de ISE 0. Então eu tenho convoluções aí. Se a gente pensa na frequência, eu tenho essas multiplicações aí dessas funções. Tá? É o que eu estou trazendo aqui para vocês para que fique entendido como é que na prática a gente encara isso daí. É bem interessante. Então, olha, a função lá no fim das contas, né, o RC do cosseno levantado, em inglês. Então eu tenho o H do TX, então isso, né, o cosseno levantado, está acontecendo lá no finalzinho, lá no receptor, que é onde eu preciso que a ISE seja 0. A gente já falou disso. Então olha as multiplicações na frequência. Função de transferência do filtro de TX, função do canal, função do RX, função de um possível equalizador que você teve que colocar, que grande parte das vezes vai ser sim necessário. Todo mundo aqui tem que dar a função, no final das contas, a função direitinho lá, cosseno levantado, que agora eu vou bater meu reloginho, e é a cosseno levantado que garante a ausência de ISE naquele instante ali. Perfeito. Né? Tipicamente, como é que a gente implementa? Nos casos práticos. A gente diz que esse H vai, no fim das contas, vamos entender, ser o produto desses dois aqui, que é esse vezes esse aqui, tá? E, tipicamente, também, que eles sejam iguais. E se eles são iguais, né, e no fim das contas tem que dar isso daqui, cada um deles é o quê? É a raiz da característica cosseno levantado, que aí eu multiplico a raiz com a raiz, vai dar o cosseno levantado.
né? Então, olha que interessante, que é o que a gente chama de squared, né? Cosseno levantado, né? Squared root, né? Por isso que em inglês fica o SRRC. Então, cada um deles individualmente é a raiz, produto da o cosseno levantado. Tá? Bom, mas aí está sobrando aqui H do canal e H do equalizador. Tipicamente, o equalizador vai cuidar das distorções que o canal colocou, com uma função de transferência que é o inverso da do canal, eu falei disso. Tá? Então, atuaria dessa maneira, que aí então vai cortar, né, e acaba ficando dessa forma aqui. Usando então em TX e RX, raiz de cosseno levantado. Olha que coisa interessante. Tá? O problema aqui, ele ainda simplificou essa ideia do equalizador, se você não se lembrasse disso, se você se complicasse, ele simplificou isso tudo da seguinte forma. Para eu resolver aqui esse problema, como eu estou garantindo isso aqui, ó, ideal, tá? Esse H aqui do canal é meramente um fator multiplicador, não está imprimindo distorção nenhuma, é meramente um multiplicador, tá? Então, possivelmente não usaria aqui o equalizador, né? Teria uma constante multiplicativa aqui, que não muda em nada esse raciocínio aqui. Tá? Tornaria ainda mais simples. Mas olha como é que no caso geral as coisas são feitas. E lá no receptor, evidentemente, eu garantindo uma recepção com filtro casado. Também que é a questão de maximizar a relação sinal-ruído no instante de pico de pulso lá na recepção. Tá? Então é isso que se faz. Então olha que interessante qual é a resposta da questão. É a raiz de cosseno levantado no TX e no RX. Então, o que a gente compra, o que tem lá na prateleira para o projetista escolher, quando ele precisa que lá no fim, lá no receptor, o resultado seja cosseno levantado, mas na verdade os filtros que ele vai usar, TX e RX, são raiz do cosseno levantado, por causa do produto que vai acontecer entre os dois, na frequência. Então é interessante, a questão realmente muito boa, que dá a chance de falar sobre essas coisas aí, questão de implementação prática. A explicação interessante com essas equações aqui eu tirei do site da ESA. A ESA é a Agência Espacial Europeia. Tá? Boa questão. Fácil de errar, fácil de botar a letra D, por exemplo. Tá? Para quem lembra, é o cosseno levantado. Vamos lá. Tá? E a última aqui, que essa é a única de fazer conta, última por hoje. Desculpa, penúltima. Que a última, na verdade, é um caso muito especial, a gente não vai chegar a resolver, só para eu fazer um comentário. Então, olha lá, Petrobras, 2010. Petrobras contrata engenheiro eletricista para atuar em telecom, contrata engenheiro de telecom. Tá? Petrobras tem um setor de telecomunicações maior do que o setor de telecomunicações de algumas operadoras de telecomunicações. É enorme a área de telecomunicações da Petrobras. Ela trabalha com uma área que é estratégica, né, evidentemente, petróleo. Telecomunicações, então, evidentemente, não é a atividade fim dela, sabemos disso. Atividade fim, não é. Mas é tão importante esse aspecto de comunicar, plataformas de petróleo, comunicação entre os vários pontos onde tem a presença da Petrobras, que ela constrói enlaces próprios dela, é proprietário, é gerido por equipe dela. Além disso, uma outra grande razão para que ela tenha um setor de telecom muito grande é fazer interação com a agência reguladora, com a Anatel. Tá? Então, ela tem pessoal lá dentro que é isso, é tratar de aspectos regulatórios. Então, ela volta e meia, quando tem concurso, né, ela contrata para atuar em telecom. Então, olha, deseja-se implementar um sistema digital com taxa de 9.600 bits por segundo em um canal em que a faixa disponível é de 4 kHz. O esquema de modulação digital que, operando em condições ótimas, atende ao sistema a ser implementado sem que haja distorção do sinal transmitido, deu 3 opções de PSK,
emiário, esse daqui é binário, esse daqui é o BPSK, outra forma de chamar é o PSK2. Tá? Aqui é de 4 símbolos, 8 símbolos. E deu duas opções de FSK, 2 e 8. E aí vamos lá tentar fazer. Fiz à mão, desculpa de novo a minha letra, mas acho que vai dar para entender. E aí, ó, crucial aqui para entender a questão. Nossa fórmula velha conhecida, banda total ocupada, taxa de símbolos, que eu estou jogando na linha, sobre 2, que multiplica 1 mais fator de Roloff. A questão não falou de fator de Roloff. Tá? Também não falou de taxa de símbolo, mas ela falou de taxa de bit por segundo e falou de esquemas de modulação emiários. Fatalmente a gente vai ter que tratar de taxa de símbolo aí para resolver a questão. Agora olha aqui, detalhe fundamental. Isso daqui nos dá uma banda total ocupada em banda base. Vimos no final da primeira aula da unidade 3, quando a gente fez um estudo de PSDs para banda passante, como é que ela se relaciona com PSD de banda base, e vimos sobre aquele deslocamento. Não vimos? Né? E aqui a gente está falando o seguinte, eu tenho sinais já modulados em que já houve aquele deslocamento. Sabemos o tipo de deslocamento que acontece para esses aqui. Esse daqui é PSD de polar deslocada, não é? E esse daqui, o FSK, aquelas PSDs lá que a gente usa para montar FSK, que são PSDs de on-off, né? Já que são as PSDs que a gente usa no AM, e o AM a gente usa para fazer, que usa ASK, melhor dizendo, e a ASK a gente usa para fazer FSK. Então a gente sabe também como é que é a cara daquela PSD e a gente já viu o exemplo dela transportada lá para a banda passante. Então a gente já sabe do que a gente está falando. E eu tenho 4K de banda. É o 4K de banda que eu tenho para usar lá em banda passante. Depois que eu já dobrei esse uso de banda. Porque tanto no polar como no on-off, a gente já viu. O que acontece é uma dobra de banda ocupada quando eu vou de base para passante. Fundamental lembrar isso para resolver essa questão. Tá? Então, quando eu falo de ocupação em banda base, para fazer essa continha aqui, em banda base, já que em passante eu tenho 4K disponíveis, em banda base, para esse exercício aí, quanto que eu tenho que ter? Olha lá. Está aqui um comentário. 2. Tenho que arrumar um jeito, em banda base eu tenho que estar ocupando no máximo 2. Para poder dobrar lá na passante e ocupar os 4. Muito normal esquecer isso, tá? E às vezes erra-se as coisas porque não se atentou para isso, que é fundamental. E por que eu estou partindo para o PSK e não para o FSK? Bom, e aí mistura de malícia, de resolver questão, com a questão técnica mesmo. Vamos para a questão técnica, que é mais importante do que malícia de resolver questão. Tá? Está falando de uma restrição ali de banda que eu quero transmitir com uma qualidade ali interessante numa certa restrição de banda. FSK já sabemos que ocupa mais banda. De cara já é desse jeito. Tá? Uma das opções, então, ocupa muito mais banda, M igual a 8. 8 símbolos. A outra, pelo menos, é o binário. Tá? Então, assim, eu estou analisando qual que eu vou escolher. Tá? Banda é um critério importante do exercício. Eu vou começar pelo que eu sei que ocupa menos banda. Então essa foi a análise técnica. A análise de malícia é o seguinte, tem 3 opções para PSK e 2 de FSK. Tá? Eu vou lá pelo PSK. Essa da malícia ela não funciona sempre, né? Ainda há pouco a gente viu uma questão de 5 opções, 3 tinham Chebyshev e 2 não tinham. A correta era uma das que não tinha. Ok. Às vezes a questão da malícia é meio que um critério de desempate junto com algum outro critério técnico. É melhor que seja assim. Né? Mas vamos lá. Aqui a gente tem boas razões, na minha opinião, para começar a análise pelo PSK. Aí eu vou o seguinte, se eu escolho R igual a 1,
Bom, R igual a 1, tá? Quando eu olho para cá, dado um BT que já eu vou fixar, dado que isso daqui é o maior, né? Como é que é o maior possível, que é R igual a 1, tá? Qual é o valor de R que eu vou acabar obtendo? Eu vou acabar obtendo um valor de Rm, então, relativamente baixo, né? Porque para obter esse BT aqui, eu botei o parênteses com o maior valor possível que ele pode ter, que é 2. Então o R vai estar com o menor valor possível que ele pode ter. Tá? Então se eu faço isso daí, eu boto 2 ali no BT, vai dar 2 cortando com 2 aqui desse lado. Rm é 2 quilossímbolos por segundo, 2 kilobode. Tá? Ou 2 kilobodes, no plural, como se vê também por aí. Olha só, obtive o Rm, então, que é o menor que eu posso obter aí nessa circunstância. Se eu estou com a taxa de símbolo baixa e preciso atingir com essa taxa de símbolo uma determinada taxa de bit por segundo, que é o meu grande objetivo que está aqui, quer dizer que eu vou precisar enfiar muitos bits por símbolo, que a taxa de símbolo é baixa. Aí eu vou e faço a conta. Tenho que trafegar essa taxa, 9.600 por 2.000. 4,8 bits em cada símbolo. Tá? Que eu vou puxar para cima, vou botar 5 bits por símbolo. Tá? Para eu conseguir obter essa taxa aqui, na verdade eu vou então conseguir obter uma taxa um pouquinho maior. Né? Só que botar 5 bits por símbolo, quantos símbolos eu vou precisar? 2 elevado a 5, 32. Não tem nenhuma opção aqui de 32 símbolos, a máxima é 8. Ou seja, foi um exagero supor que eu poderia partir para R igual a 1. Tá? Aí vamos lá, eu vou para o outro extremo, que é para pegar a sensibilidade aí, vamos para R igual a 0. A gente sabe que nem realizável é R igual a 0, mas vamos, para a gente pegar um sentimento aí. Se eu boto R igual a 0, eu tenho que a banda total é Rm sobre 2. Então Rm agora é 4 kB, é o dobro do outro. 4 kB. Sabe o que isso quer dizer? Que eu consigo agora atingir aquela taxa de bit por segundo usando menos símbolos, enfiando menos bit em cada símbolo, portanto. E é isso. Ó. 9.600 agora dividido por 4.000. 2,4 bits por símbolo, que eu vou subir para quanto? Vou ter que arredondar para 3. 3, que é exatamente usar m igual a 8. Opa, m igual a 8 eu tenho aqui. Né? Mas alguém ainda pode questionar, mas para fazer isso, você está usando um R que nem é realizável, quer dizer que lá no tempo você tem que trabalhar com a função sync, sabemos que não dá para fazer isso. Aí a gente pode melhorar a nossa análise, repara que a questão nem está pedindo, aqui eu já poderia de cara já ter tomado a minha decisão aqui, mas olha, o que a gente poderia ter na verdade? A gente já viu que dá para chegar aqui, eu cheguei em 2,4, né? Ou seja, tem margem aí para fazer sabe o quê? Trabalhar com m igual a 8, mas mexer no R, botar um R um pouquinho acima de 0, alguma coisa entre 0 e 1. Porque eu tenho margem aqui, ó. Eu não estou cravado em 3, eu estou em 2,4. Então olha como é que a gente poderia fazer a conta. Fazer essa conta aqui, onde a minha incógnita é R, 2K, aqui é 9.600 sobre 3, que eu já estou propondo que a minha proposta é colocar 3 bits por símbolo. Eu já estou convencido que a minha solução vai ser usar m igual a 8. Quero é chegar no valor de R que me convença melhor de que é factível esse sistema. Essa que é a ideia. 9.600 sobre 3 é o meu Rm. Sobre 2, 1 mais R. Então eu estou... Quem é R? 12.000 sobre 9.600. R vai dar 0,25. É um R factível, um R que se usa em sistemas. É um R, ele é 1/4, né, do que ele poderia ser. Ele vai de 0 a 1. Tá? Então ele é 0,25, já é realizável, ele não é aquela queda abrupta na frequência, ele já dá aquela
aquela voltinha que já, do ponto de vista de eletrônica, já é algo mais factível de se fazer, tá? Mas ainda sem ocupar uma banda proibitiva, né? 0,25. Então ele vai ocupar os 4K de banda, tá aqui o 4K de banda lá em passante, vai me permitir trafegar os 9600 e eu me convenci agora que é realizável, porque eu não tinha gostado tanto dessa opção de R igual a 0. Então olha que questão também interessante, você não precisava fazer isso, a questão é só de marcar, né? Mas nos dá esse convencimento de que FSK8 é a resposta. Tá? Eu não conseguiria fazer essa coisa, FSK ia passar a banda. Fazer usando 8, não ia dar certo. Tá? Então também é uma questão muito interessante. Tá? Finalmente essa, que é o seguinte, é um assunto que a gente não viu. Tá? Mas é aquele caso que eu mencionei lá no início. Petrobras também, em 2010. Sistemas de transmissão digital que utilizam canais de radiopropagação apresentam, em muitos casos, elevados valores de taxa de erro de bit. De fato. Para reduzir os valores de BER, empregam-se normalmente o quê? Dá várias opções lá. Tá? A gente já viu robustez, a gente já tem essa percepção. A resposta desse problema aqui é o seguinte. Dado que você já usou as estratégias, tá, de aumento de robustez, pelas formas clássicas que a gente viu aqui, sinal ruído maximizada, tá? Dependendo do esquema, se é um esquema FSK, você já tratou de usar ele do tipo ortogonal, que vai dar a menor probabilidade de erro possível. Então, daquelas maneiras que a gente já viu aqui no nosso curso, de aumentar a robustez, a gente já trabalhou com isso tudo. E ainda é um sistema em que a BER é proibitiva, não dá para rodar o sistema daquele jeito. A gente lança a mão de outras técnicas que se vê melhor no curso de teoria da informação, que no caso aqui é codificação e decodificação de canal. Essa é a resposta, é a letra A. Nenhum de vocês saberia que é essa a resposta. Não está na nossa ementa a gente trabalhar com isso. Tá? É uma sofisticação até matemática que ficaria além do nosso escopo, tá? Por ser um curso introdutório. Mas deixa eu dizer um pouquinho do que se trata isso. Codificação e decodificação de canal é quando a gente faz introdução de bits de propósito, a gente gera um overhead ali na comunicação, bits que não são de informação, mas são bits basicamente que nos ajudam a detectar e a corrigir erro. Então a gente tornou o nosso sistema hábil a detectar e corrigir erros que estão acontecendo. Tá? E aí a gente consegue diminuir essa taxa de ocorrência de erro, porque eu botei uma certa inteligência no sistema para isso. Tem uma matemática que, dependendo do tipo de codificador e decodificador, é uma matemática elaborada, rebuscada, não é trivial. Tá? Daí não ser assunto de um curso introdutório de graduação. Mas quem vai ver uma optativa, existem optativas de códigos para corretores de erro. O DCO tem também optativa que trata disso. Tá? Para vocês verem como é que é um assunto grande que ele cai lá numa optativa, então cai num curso de pós-graduação. Tá? Mas basicamente é isso, codificação e decodificação de canal. Se insere essa robustez aí. Tá? Tem lá uma ocupação de banda, né? Você está enfiando mais bits, mas você está resolvendo o problema de robustez. De novo, relação de compromisso de engenharia. Tá? Mas é assunto típico de teoria da informação. Pessoal, a gente fica aqui então com essa aula. Temos então uma última aula, que a gente vê mais um pouquinho aí de teoria, mais alguns outros esquemas de modulação e um pouquinho ainda de análise de desempenho, tá? E mais uma certa quantidade de exercícios. Ok? Então até a próxima aula. Obrigado e até mais.